Boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite, satisfação, gente. Vamos continuar aqui com mais um vídeo, onde nós vamos falar, ainda é introdução, tá? Então ainda estamos abordando algumas coisas que são importantes dentro do nosso contexto, que são importantes dentro do nosso estudo. Nós vamos fazer na área de sistemas operacionais. Vamos falar agora um pouco sobre um termo extremamente importante na área dos sistemas operacionais, no estudo dos sistemas operacionais. É um tema central para se ter um mínimo aí entendimento de como esses carinhas funcionam. Então, nós estamos falando das syscalls, ou chamadas ao sistema. Conforme já discutido, uma das principais funções do sistema operacional é prover essa interface mais simples, mais abstrata, para que os programas de usuário possam utilizar recursos de mais baixo nível, em grande medida aí, né, é, os dispositivos que estão ligados aí à placa-mãe. Tá? Um disco, por exemplo, para que um programa, um processo possa criar ou ler um arquivo. Desde muito tempo isso funciona sempre com a intermediação do sistema operacional, né? Que vai oferecer uma interface através do qual os programas de usuário podem interagir com o sistema operacional e solicitar a realização desta tarefa, por exemplo, da criação ou da leitura de um arquivo, que é algo que ele não pode ou não deve fazer sozinho. Já conversamos um pouco sobre isso, deixar o programa fazer isso sozinho. O processo fazer isso sozinho teria várias implicações aí, por exemplo, relacionadas à segurança e estabilidade. Então, os processos solicitam ao sistema operacional a realização de uma ou de várias dessas tarefas por meio de uma chamada ao sistema, ou do que nós chamamos aí em inglês, né, syscall. Elas são diferentes em cada sistema operacional, então esses calls do Windows são diferentes das syscalls de um Linux ou de um macOS, mas genericamente todas possuem um conjunto básico aí de syscalls que podem mudar de nome, podem mudar em detalhes, mas certamente todo sistema operacional vai ter uma syscall que possibilita a um processo de usuário a leitura de um arquivo. Não vamos entrar em detalhes de mais baixo nível nessa disciplina aqui, mas isso é algo altamente dependente de arquitetura, enfim, algo normalmente escrito nem em C, é escrito em linguagem assembly. Não vamos entrar nesses detalhes. As linguagens de programação, por sua vez, também têm suas bibliotecas com funções semelhantes, tá? Então, indo aí já para o vermelhinho, né? Um programa escrito em C, quando a gente executa lá uma chamada read, isso não é ainda uma syscall, uma chamada ao sistema. Esse read é uma função das bibliotecas, de funções da biblioteca, da linguagem C, e a linguagem C, em suas bibliotecas, por sua vez, é quem vai chamar a syscall real, né, que permite a leitura de um arquivo. Nada impede de um programador aí um pouco mais avançado pular essa camada das bibliotecas, das linguagens de programação. O que não pode, mais uma vez reforçando, é o processo do usuário ir lá diretamente no disco, na controladora de disco para fazer a leitura do arquivo. Isso não pode.
Seguindo, mais uma vez, reforçando que os detalhes do mundo real envolvidos na realização de uma syscall fogem ao escopo da nossa disciplina, mas a gente vai falar aqui genericamente, né, de uma pseudo chamada ao sistema para a leitura de um arquivo, já. Primeiro, ainda mais genericamente, né, o que acontece é que algo que está executando na máquina, um processo, né, que necessite realizar alguma coisa para a qual ele depende do sistema operacional, vai executar lá uma instrução que o que acontece nesse momento é que o processo em si deixa de executar, né? E nesse momento ele dá lugar ao sistema operacional. Então acontece esse chaveamento, né? De execução, onde o processo normalmente aí, voluntariamente deixa de executar, dá lugar ao sistema operacional que vai ocupar aquele core, aquela CPU para realizar ou não, né, o que o processo está solicitando, ou não, porque sempre o sistema operacional vai verificar se o que o processo deseja, né, pode ser feito ou não. Ele vai lá fazer a verificação e realizar ou não o que foi solicitado. O sistema operacional vai lá e realiza ou não o que foi solicitado pelo processo do usuário. Se não, isso normalmente vai ser notificado ao processo do usuário por um código de erro, né, que é explicativo, você não tem permissão para fazer isso, esse arquivo que você está solicitando para ser aberto não existe, enfim. E o processo volta, né, a executar depois que o sistema operacional dá esse retorno, volta ou pode voltar a executar. Bom, essa é uma das chamadas mais clássicas aí da linguagem C, né? A leitura de um arquivo, né? É uma função read, para a qual existem 3 parâmetros, né? O primeiro deles aí, o fd, é um descritor de arquivo. Esse arquivo já tinha que ter sido aberto antes, utilizando esse comandinho open, que também é uma chamada sistema, mas não vamos entrar nesse detalhe. Tá? Enfim, o arquivo, assumamos que o arquivo já estava aberto. Então, já tem-se esse fd aqui, um número aqui, na verdade, que identifica aquele arquivo que está aberto. Um ponteiro para um buffer, ou seja, um ponteiro para uma área de memória, onde os dados lidos do arquivo, se tudo der certo, vão ser colocados. E n bytes, a quantidade de bytes que se deseja ler. Quando o sistema operacional realizar isso, né, e retornar a execução para o processo, em count a gente vai ter ou o número de bytes lido ou códigos de erro que normalmente são representados aqui nesse caso por valores negativos. Eu vou ficar indo e voltando aqui, na verdade, em alguns slides, porque eu quero falar genericamente, vou passar aqui uns 4 slides, dessa figurinha lá, adivinha de onde é, né, do mesmo local de sempre, né, que de uma forma aí gráfica, de uma forma leve, tenta mostrar aí um passo a passozinho de como aconteceria esse read, né? Então, aqui tem 10 passos, acho que 10, 11 passos, né? Os 3 primeiros são questões mais técnicas aí, esses parâmetros aqui de n bytes, buffer e fd precisam ser colocados na pilha, é o contrário, né? Deixa para lá, também não vamos entrar nisso, tá? Mas eles são colocados na pilha ao contrário do que tem lá na chamada de read, e depois disso que é executado realmente o
read. Vamos voltar aqui para o slide, vamos até o 4, até agora. Então, o programa chamador empilha os parâmetros 1 a 3, aí está representado lá no 1 até 3, e a função de biblioteca da linguagem C, que se chama read, é chamada. Isso é código normal de usuário, né? Não se está ainda executando parte do sistema operacional aí. Tá? Essa função de biblioteca vai colocar um número que representa a chamada sistema read em um registrador específico lá da CPU, do processador da máquina, e aí ela vai executar a chamada ao sistema, né? Então, o ponto realmente onde acontece esse scroll, a chamada ao sistema, é esse número 6 aqui, tá? Trap, Inter, 6enter, são nomezinhos aí válidos para se você estiver executando um read aí em uma máquina com processador Intel ou AMD. Mas esse momento aqui, 5 e 6, é onde ocorre de fato a chamada ao sistema operacional, ou seja, o processador, nesse momento aí do 6, vai alternar o seu modo de funcionamento de modo user para modo kernel e uma parte aí do sistema operacional em si, do kernel do sistema operacional, vai passar a ser executado no lugar do processo, né, do programa de usuário que estava executando antes. Então, estamos aqui no número 6, vamos lá na figurinha. Estamos aqui no número 6, 1, 2 e 3, os empilhamentos, 4, a função de biblioteca é chamada da linguagem C, o 5 coloca os códigos necessários nos registradores da CPU e executa o desvio para o kernel, aqui está representado aqui embaixo, né? Aqui é realmente o sistema operacional que vai executar. Então, essa partezinha lá do sistema operacional que entra em execução, vê qual foi o número, né, da syscall, né? No caso aí um read, né? Tá? E aí ele vai executar, vamos descomplicar aí, pelo número, né? Ele vai saber, é um read, então eu vou executar uma partezinha aqui do sistema operacional que é o que faz, o que implementa o read, certo? Isso é uma função realmente aí bem baixo nível, né? Escrita em assembler, é diferente de uma arquitetura para outra, ou seja, o read de uma máquina Intel pode ser diferente, vai ter partes diferentes de uma máquina que tenha, de um computador que tenha um processador ARM, certo? Então, não vamos entrar aqui em detalhes dessas questões aqui. Mas o importante é ter em mente que é colocado um valor em um registrador específico lá da CPU. Por meio desse valor, o sistema operacional sabe que é para executar um read, né, em algum arquivo que está descrito lá naqueles parâmetros de 1 a 3, tá? E aí, enfim, ele pode realmente executar essa partezinha do código do sistema operacional, né, para fazer a leitura do arquivo, ou de parte dos dados lá do arquivo. Ao final da execução dessa partezinha lá do sistema operacional que implementa o read aqui, que é o que a gente está falando, a CPU volta lá ao modo usuário, né, e continua a execução do processo, né, do programa de usuário que solicitou a leitura, descomplicando aqui a nomenclatura aqui do Tunnable. Aqui foi praticamente um passo a passo bem amarrado como está lá. Então, executa uma partezinha do sistema operacional, né? E no 9 você volta
para continuar a executar o processo de usuário exatamente no ponto imediatamente posterior ali ao read. Então a função de biblioteca retorna para o programa do usuário e por fim o programa do usuário remove os dados que foram colocados na pilha e pode continuar a sua execução, né, realizando aquilo que ele desejar com os dados que foram lidos e que agora estão disponíveis ali para serem avistados ou, enfim, bolidos pelo processo. Figurinha já vimos muito. Bom, até em vermelho, né, para a gente entrar aqui numa conversa que é bem importante, né, que é assim, os dois pontos centrais aqui são realmente essa entrada no sistema operacional, que ocorre no passo 6, e essa saída aonde o sistema operacional já fez o que ele tinha de ter feito e avisa aqui ao processo chamador, né, do read, que ele agora já tem lá os dados disponíveis para utilização e assim ele pode continuar a executar. Então eu estou dando um spoiler, né, na verdade, que tem um pod aí que é bem intencional, porque na prática o que vai acontecer é que isso quase sempre não vai conseguir acontecer sem que ocorra uma demora do ponto de vista do tempo aí de que uma CPU considera razoável ficar parada, né? Então, se eu estou solicitando a leitura de uma informação que está em um disco, isso vai demorar muito sob a perspectiva da CPU, né? E não adianta a CPU ficar parada sem fazer nada, o processador ficar parado sem fazer nada, enquanto ela está esperando que o disco lá, que é milhares, milhões de vezes mais lento do que ela, faça essa leitura desses dados que aquele programa lá, aquele processo solicitou. Tá? Então, o que vai quase sempre acontecer nesses casos aí, né, quando quando o programa solicita a leitura, é que o próprio sistema operacional vai deixar o programa em um estado, né, por um tempinho, aonde ele não pode executar, né, que aqui a gente chama de bloqueado, né, e enfim, aí o próprio sistema operacional também vai procurar alguma coisa útil, né, para fazer, como por exemplo executar outro processo, né, hoje a gente sempre tem um monte de coisa executando ao mesmo tempo na máquina, né, então o sistema operacional vai olhar em volta, como está dizendo aqui, né, e escolher algo de útil para fazer enquanto aquela leitura lá no disco, que de novo, né, é super lenta sob o ponto de vista da CPU, é realizada. Quando esses dados estiverem disponíveis, né, o sistema operacional vai ser notificado. Falamos um pouco sobre isso, aqueles mecanismos lá de interrupções. Então, quando os dados estiverem lidos efetivamente do disco, a controladora de disco vai notificar o sistema operacional por meio de uma interrupção, né? E aí o sistema operacional pode realmente dar continuidade a esse processo, né? Do passo 9 ali para frente, e depois disso, né? Depois, em sequência, o próprio processo pode continuar a sua execução. Então, assim, o que é importante, né, entender aqui é isso, né, que esse é um processo que não é necessariamente linear, que existem vários pontos aqui, onde esse processo pode ser interrompido pelo próprio sistema operacional,
por outro processo que entrou em execução, tá? Porque é necessário esperar a leitura dos dados, né, efetivamente do dispositivo, e ele é bem lento quando se compara com o processador, certo? Então isso não é um processo exatamente linear, onde cada coisinha aqui acontece uma depois da outra, sequencialmente. É um processo que pode ter interrupções aí no meio do caminho e que o sistema operacional gerencia isso, né? Porque não faz sentido não você tentar fazer com que o processo lá do usuário continue a execução sem que os dados lá que ele está pedindo para ler já estejam disponíveis. Então, aqui tentando entrar mais em exemplos, os sistemas assim mais baseados no seu antecessor, Unix, né? Tem muitas centenas aí muitas centenas não, aliás, tem algumas centenas de syscalls, tá? Tem algumas delas que são padronizadas, tá? A escrita aí ficou meio errada, na verdade, tá? Eles têm vários system calls, várias syscalls padronizadas e no todo aí algumas centenas, tá? E a grosso modo, né, se você for lá para outra área, que não é de sistemas operacionais, mas é a área de governança, né, a grosso modo, as syscalls, né, todo o conjunto de syscalls do sistema operacional é ali a central de serviço do sistema operacional. É onde ele expõe a cara dele e diz, isso aqui é o que eu faço. Tudo o que eu faço tem que ser solicitado por aqui, por uma dessas syscalls. Fora isso, não é comigo. Converse com outra pessoa, né? Então, só seguindo aqui, então, tudo que o sistema operacional faz, todos os serviços oferecidos, né, oferecidos mesmo, e serviços oferecidos por essas syscalls determinam tudo, na verdade, boa parte aí do que o sistema operacional pode fazer. Aqui nos slides tem uma série de exemplos de syscalls, mas eu vou abordar isso melhor em aula, tá? Então, exemplos de syscalls para gerência de processo, tá? Todas essas que são POSIX são chamadas a sistemas que se espera que sejam padronizadas, ou seja, tanto um OpenBSD quanto um Linux, como um Android, que no final das contas é um Linux, como um macOS ou qualquer outro Unix aí menos conhecido, aliás, vai ter uma chamada ao sistema que se chama fork, que cria um novo processo, ou exit, que termina a execução de um processo. E aí a gente vai para a gerência de arquivos, abrir, fechar, ler, escrever, diretórios, né? Criar diretório, remover, montar dispositivos, montar file systems, tá? E outras mais aí. Também existe uma padronização para o Windows, né? Aí a API ainda é de 32 bits, mas a de 64 é bem semelhante, né? Você pode, se desejar, ver todas essas chamadas. A gente tem elas documentadas aqui no São Google. Deixa eu colocar aqui a tela correta. Aqui na tela, chegou ela. Então, você pode procurar bem simples aqui, syscalls Linux, tá? Esse aqui eu acho que tá, não sei nem se está atualizado, tá? Pela cara da página não. Vamos ver se a gente acha uma mais atualizada.
Essa aqui que já está visitada, acho que é uma aqui. Eu achei que estava direitinho. Tá, então elas são para são dependentes de arquitetura, né? Então aqui é só um exemplo, né, da nossa rede, que a gente falou um pouco sobre ela, né? Não vou olhar aqui se está exatamente sequencial, mas se estiver e se estiver atualizado, não sei. A gente tem 313 chamadas ao sistema no Linux atualmente. Tem uma aqui que está não implementada. Tá? Algumas aí. Quem quiser escovar um pouco de bit, certo? Tá aí o código. Relativamente grande. Tá? Mas o professor senhor falou que era em Assembly. Porque na vida real, na verdade, esses caras têm uma parte da implementação que é mais dependente, outra que é menos dependente da arquitetura, e isso fica em locais distintos. Aí nessa página aqui o cara colocou só a parte que é mais genérica, vamos dizer assim, mais independente da arquitetura. Tem outra página aqui. Eu não sei qual das duas aqui é mais atualizada, mais confiável. Não. Vou clicar aqui para ver o que é que acontece. Tá. Bom, com isso acho que já é suficiente. De novo, a gente está numa introdução, eu estou falando genericamente de temas que são importantes, vou demonstrar algumas coisas, tentar demonstrar algumas coisas para minimamente mais práticas, ou minimamente mostrando essas coisas acontecendo nos momentos síncronos, tá? E é isto.